Olá, tudo bem? Aqui é novamente o Júlio Batiste, trazendo para vocês mais um vídeo desta série de 100 ou mais videoaulas gratuitas sobre banco de dados e Axis. Alguns de vocês talvez já me conheçam por estarem acompanhando essa série de videoaulas, outros por talvez já terem lido um ou mais dos livros de minha autoria ou terem acessado o site juliobatiste.com.br. Lá no site você tem muito conteúdo gratuito, são mais de 5.000 artigos, links para videoaulas e tem também uma loja virtual onde você encontra, além dos livros de minha autoria, e-books, videoaulas e cursos online, também muito material de mais de 200 outros autores com os quais eu mantenho parceria para a produção de conteúdo. E se você acessar o site agora, neste momento, você vai pegar todos os meus livros com excelente desconto, uma promoção muito boa que eu fiz, exclusiva para você que está assistindo essa videoaula. E além de os livros estarem com excelente desconto, eles também vão estar todos com excelentes bônus. Por exemplo, tem um livro de Excel avançado, Excel 2010 avançado, que está pela metade do preço e ainda acompanham 2 DVDs com 60 videoaulas. O livro do SQL Server 2008 R2 está com 50% de desconto e tem muitos bônus. Então, acessem lá o site, bem em cima vai ter um menu Livros do Júlio Batiste. Lá vocês vão encontrar os livros, todos os meus livros em excelente promoção e com bônus muito úteis, que vão agregar muito valor a cada um dos livros. Nós estamos então chegando a mais uma lição dessa série de 100 ou mais lições, videoaulas sobre banco de dados e Axis. É uma série que eu criei para mostrar, principalmente para quem é iniciante, para quem nunca trabalhou com Axis, como desde a teoria do banco de dados, e aí nós estamos evoluindo, avançando nessa série para aprender a teoria, como criar banco de dados, tabelas, definir relacionamentos, enfim, tudo que é relativo a banco de dados e o Axis. Então é uma série onde eu abordo desde a teoria do modelo relacional. Ela é perfeita para quem é iniciante em banco de dados e Axis. Ou seja, você nunca trabalhou com banco de dados, nunca abriu o Axis na vida, mas está precisando ter a necessidade de aprender a usar o Axis. Esta série foi feita para você. Começa lá na lição 01 e vai indo. Tá? Eu vou do básico até o avançado, incluindo nas lições finais a parte de macros e programação VBA. E sempre vou passar para vocês dicas de materiais complementares de estudo. Livros, cursos online e também material gratuito no meu site. Então, se vocês tiverem dúvidas, sugestões, elogios, críticas, comentários, usem o campo comentário aqui abaixo do vídeo. E não esqueçam de indicar essas lições para a tua lista de contatos, para os teus amigos. Você pode compartilhar um link lá no Facebook, no Google+, você pode colocar uma postagem lá no Twitter, enfim, passar por e-mail o link das lições para os seus amigos, para a tua lista de contatos. Se você tiver conhecidos que você sabe que estão precisando estudar banco de dados e Axis, por gentileza, indiquem essa série de videoaulas e me ajudem a divulgar esse conteúdo. E semanalmente eu prometo para vocês que eu vou colocar aqui novas lições, uma ou duas novas lições. E podem ter certeza que essa série vai passar de 100 videoaulas. Eu acredito que vamos chegar a mais de 200 videoaulas. Tem muita coisa para abordar, para falar e conhecimento aqui para transmitir para vocês, e com as dúvidas, perguntas e sugestões de vocês, eu também aprendo muito. Essa interação é muito boa, ela nos tira da zona de conforto e faz com que eu, como autor, como produtor de conteúdo, tenha que correr atrás, tenha que ver as dúvidas, e isso gera uma aprendizagem constante. Valeu? Antes de iniciar a nossa próxima lição, eu queria indicar para vocês esse livro aqui, sobre banco de dados e Axis. Ele é simplesmente hoje o livro de Axis e banco de dados em português, perfeito para iniciantes, ou seja, para quem nunca trabalhou com banco de dados e com Axis. É o livro de Axis com este perfil em língua portuguesa mais vendido em todo o Brasil. Não tem nenhum outro livro de Axis que venda como este livro aqui, devido à sua característica. Eu escrevi ele bem didático, muito fácil de entender, com muitas ilustrações. Então, se você tiver interesse em aprofundar ainda mais seus estudos, em acelerar os seus estudos, eu recomendo esse livro aqui. E eu preparei para vocês uma promoção bem especial, bem legal, onde
Ao comprar o livro, junto com o livro você recebe um DVD com 31 horas e meia de videoaulas de Axis. A maioria dessas 100 lições que eu estou publicando aqui no YouTube já estarão gravadas nesse DVD que você vai receber junto com o livro. Então você nem vai precisar esperar as lições semanais, já poderá ter essas lições todas em um DVD para assistir no computador a hora que você quiser, quantas vezes quiser, ao comprar esse livro. Esse livro, além desse bônus que já é espetacular, ele está com uma promoção com 50% de desconto, você acessando por este endereço aqui, bit.ly/acc básico. Então, se tiver interesse no livro, acesse esse endereço, dê uma olhada, lá tem todos os detalhes. E se ainda assim tiver alguma dúvida sobre o livro, é só me mandar um e-mail. O e-mail tem lá no meu site, tem nessa página também. Lá tem meu telefone de contato, meu Skype. Então, e podem também usar o campo comentários aqui embaixo do vídeo. É um livro que eu realmente recomendo se você for iniciante em banco de dados e Axis, tá bom? Vamos então agora ver qual o assunto dessa lição e desejo a todos um bom estudo. Obrigado por estarem me acompanhando nessa série de 100 ou mais videoaulas sobre banco de dados e Axis. Valeu! Muito bem! Até a lição 25 nós estudamos a teoria do modelo relacional de dados, que, repito, reforço, é a parte mais importante que existe. Estudamos como criar banco de dados no Axis, como criar tabelas, configurar campos, as propriedades de campo, e vimos uma série de videoaulas de lições sobre consultas. Agora nós vamos para o terceiro elemento no nosso estudo do Axis, que são os formulários. Nessa lição vocês vão entender exatamente o que são formulários, quando devo utilizá-los, para que devo utilizá-los. É importante saber para que serve cada um dos elementos que compõem um banco de dados do Axis, porque às vezes você está tendo um problema e não consegue resolver, ou está tendo muito trabalho para resolver porque está usando o elemento errado. Então isso é algo realmente muito importante. E nessa lição o professor Jailton vai procurar mostrar para vocês com clareza o que são os formulários, para que servem, quando devemos utilizar formulários, uma visão geral, né, sobre esse assunto. Entendendo bem o que são, para que servem e quando devemos utilizar os formulários, aí a partir da lição 27 nós vamos aprender a criar e configurar os formulários em um banco de dados do Axis, ok? Então, peço a vocês muita atenção nessa lição, porque entender exatamente o que são os formulários é muito importante. Em caso de dúvidas, sugestões, críticas ou elogios, por gentileza, usem o campo comentários que está abaixo do vídeo. Aqui vocês podem deixar suas dúvidas, podem deixar seus comentários, sugestões. E me ajudem na divulgação deste conteúdo gratuito, desta série de 100 ou mais videoaulas sobre banco de dados e Axis. Vocês podem compartilhar o link do vídeo. O link do vídeo está aqui embaixo na descrição do vídeo, através do Facebook, Instagram, Twitter, Google+, YouTube, e-mail, etc. Quanto mais compartilhamentos, quanto mais comentários, mais visualizações e indicações, mais lições gratuitas eu trago aqui para vocês. Eu estou agendado para semanalmente disponibilizar pelo menos 2 novas lições. Pode dar algum imprevisto que uma semana eu não consigo, mas daí na outra eu compenso e disponibilizo de 3 a 4 lições, ok? Vamos então entender o que são, para que servem e quando utilizar formulários. Um bom estudo a todos. Muito bem, pessoal. Então aí nós já estudamos consultas, você estudou bastante coisa, fizemos consultas de vários modos, né? E aquilo que de consulta do modo intermediário, nós já mostramos para você. Mas se você quer aprofundar um pouco mais o seu conhecimento sobre consulta, no módulo avançado, nós tratamos desse assunto com maior profundidade, inclusive falando de funções e da linguagem SQL. Também temos um curso somente de consultas no Axis 2007, que é a junção daquilo que foi falado no módulo intermediário com o módulo avançado. Muito bem, então nosso assunto agora é sobre formulários. Nós vamos ensinar aqui para você a trabalhar com formulários, nós vamos no nível intermediário desse assunto de formulários. Então, para começar, nós vamos fazer aqui a definição de formulários. Então vamos fazer aqui a seguinte pergunta, né? O que são formulários? Formulários, eles são utilizados para que nós possamos implementar as funcionalidades que elas não seriam possíveis de ser implementadas somente
com o uso de tabelas ou consultas. Existem algumas coisas que você não vai conseguir trabalhar somente com consultas ou com as tabelas. E para isso servem os formulários. Agora, a principal aplicação dos formulários é para a criação de telas gráficas, né, que vão facilitar a digitação, a inserção ou a alteração dos dados. Aqui nós temos um exemplo de formulários. Essas telas elas foram tiradas, né, da própria ajuda do Access. E aqui diz assim, ó, formulários, o que são e como funcionam. Então, use os formulários para diversos objetivos. Então, aqui nós temos 3 formas diferentes de se utilizar formulários. O primeiro diz assim, ó, cria um formulário de entrada de dados para inserir dados na tabela. Esse tipo de formulário, observe que eu tenho aqui, ó, produto, aí tem uma caixinha de texto, fornecedor, caixinha de texto, categoria, caixinha de texto. Então, para que serve este tipo de formulário? Ele serve para nós inserirmos dados. Eu tenho aqui esse outro formulário. Olha só, cria um formulário de menu de controle para abrir outros formulários ou relatório. Esse tipo de formulário, ele serve como um menu do seu programa. E através desse formulário, você pode criar links para outros formulários. Você pode, com o clique de um botão, né, num botão, você abre ou um formulário ou um relatório. E ainda nós temos aqui, ó, criar uma caixa de diálogo personalizada para aceitar a entrada do usuário e executar uma ação com base na entrada. Então, por exemplo, nesse caso aqui desse formulário, ó, relatório de vendas, relatório a imprimir, aí ele escolhe venda da categoria, visualizar, imprimir, cancelar, ok? Então, você vê que é muito diversificado o uso de formulários e jamais você vai conseguir trabalhar dessa forma somente com consultas ou tabelas. Então, quando nós criamos um formulário, esse formulário ele deve ser baseado em uma tabela ou em uma consulta. A tabela ou consulta que o formulário vai se utilizar, ela é chamada de fonte de dados para o formulário. Caso o formulário seja baseado em uma consulta, os dados exibidos no formulário eles serão baseados no resultado obtido com a execução da respectiva consulta. Então, você já sabe que uma consulta ela vai trazer resultados que vão ser filtrados a partir de uma tabela. Então, quando você usa uma consulta como fonte de dados, os resultados vão ser exatamente a execução daquela consulta. Quando nós alteramos um registro em um formulário baseado em uma tabela, essas informações elas são alteradas na prática diretamente na tabela. É como se você tivesse diretamente na tabela, tá? Tudo que você alterar no seu formulário vai ser também alterado na sua tabela. O formulário, conforme nós já falamos, ele é apenas uma interface gráfica que vai facilitar as operações com os dados. Então, caso o formulário seja baseado em uma consulta, ao abrirmos o formulário, a consulta será executada, os dados obtidos pela consulta serão exibidos pelo formulário. E aí, se nós alterarmos os dados no formulário, estes dados serão alterados diretamente nas tabelas que compõem aquela consulta. Por quê? Nós já aprendemos que todos os formulários e consultas, né, a base, tudo que está armazenado no banco de dados, na verdade, ele está armazenado onde? Ele está armazenado na tabela. Então, mesmo que você tenha um formulário que ele é baseado numa consulta, mas quando você altera os dados daquela consulta, aqueles resultados eles vão refletir nas tabelas que compõem aquela consulta. Então, veja que aqui nós temos um exemplo, né, de formulário em que o objetivo dele é a inserção de dados. Então, esse formulário que você está vendo aí, ele faz parte do banco de dados Northwind, né, o qual é um banco de dados exemplo. Então, aqui nós temos, olha só, o formulário de clientes, que consequentemente está vinculado com a tabela de clientes. E tudo que você alterar aqui, com certeza vai refletir diretamente na tabela de clientes. Nós também podemos criar formulários para facilitar a pesquisa de informações. É comum o uso de formulários integrados com consultas, onde no próprio formulário nós podemos definir os critérios de pesquisa para a execução de consulta. A definição deste tipo de formulário nós vamos ver ainda lá na frente. A maior parte das informações de um formulário, eles vêm de uma origem de registro base, ou seja, uma tabela ou uma consulta.
Outras informações do formulário, eles são armazenados numa estrutura de formulário. Então, vejamos aqui um exemplo. Então, aqui, ó, a maioria das informações contidas em um formulário procede de uma origem de registro. Essa tela aqui foi tirada da própria ajuda do Axis, certo? De um registro adjacente. Outras informações do formulário são armazenadas na estrutura de formulário. Então, nós temos aqui, ó, elementos gráficos, como linhas e retângulos, são armazenados na estrutura do formulário, está aqui. Os dados vêm dos campos de origem do registro base, está aqui, ó, os dados. Textos descritivos é armazenado na estrutura do banco de dados, está aqui os textos. Um cálculo vem de uma expressão que é armazenada na estrutura do formulário. E aqui nós temos o modo de formulário. Então, veja que nós temos aqui um formulário que tem várias informações. Então, vimos também que os dados de uma origem de dados, tabela ou consulta, elas são exibidas em um formulário através de elementos conhecidos como controles. Veja, eu tenho aqui, ó, o 1, Shai e o valor de 18. Isso aqui é um controle. E o que é controle? É todo elemento que foi inserido em um formulário, nós vamos chamar de controle. Então, por exemplo, imagine um formulário associado a uma tabela de cliente. No caso aqui, nós temos uma tabela de formulário, de funcionário. Então, o nome, no caso aqui, o nome do produto, né, ele será exibido em um controle. Está aqui, ó, o nome do produto está inserido em um controle. O preço do produto também está inserido em um controle. E observa que eu tenho as informações do que refere esse campo aqui. Aqui, no caso, eu tenho um rótulo de texto. Então, cada controle, né, ele tem o seu nome. Nós podemos ter rótulo de texto, campos calculados, elementos gráficos. São também exemplos de controles que podem ser inseridos no formulário. Então, vemos aqui mais um exemplo, ó, crie vínculo entre o formulário e sua respectiva origem de registro através de objetos gráficos chamados de controle. O tipo mais comum de controle utilizado para exibir e inserir dados é uma caixa de texto. Então, veja aqui, ó, rótulos exibe o texto descritivos, caixa de texto são usados para exibir e inserir dados na tabela de produtos, né? Olha só, aqui eu já tenho uma espécie de grid, né? Uma grade. Ó, relacionamento existente entre um formulário e sua respectiva origem do registro adjacente. Muito bem, e qual é o nosso objetivo nesse curso? O nosso objetivo será justamente mostrar como utilizar todos os recursos disponíveis nos formulários do Axis. Neste caso, desse curso específico, nós vamos trabalhar até o nível intermediário. Tá? Depois, no próximo curso, nós vamos pegar a parte avançada de formulários. Então, na próxima aula, nós ainda vamos continuar com a nossa teoria. Nós vamos saber como e quando utilizar os formulários. Então, na aula passada, nós fizemos uma pequena introdução, né, dos formulários. Tentamos descrever o que são os formulários. E agora nós vamos aprender o seguinte, né? Vamos fazer a seguinte pergunta. Quando que nós devemos utilizar os formulários? Existem, na verdade, diversos problemas e situações práticas nos quais é recomendado o uso de formulários. Então, nessa aula, nós vamos fazer uma descrição das principais situações onde é indicado o uso de formulário. Então, para que você possa entender exatamente quando utilizar os formulários. Então, vejamos aqui. A situação 1. Criação de uma interface gráfica para digitação e edição de dados. Então, você vai utilizar os formulários quando você quer criar uma interface gráfica para digitação e edição de dados. Com certeza, né? Esse aqui é o uso mais comum dos formulários. Então, você pode inserir, você pode editar, pode excluir e pode pesquisar o registro de uma tabela diretamente no modo folha de dados da tabela. Porém, à medida que você precisa implementar recursos mais sofisticados de formatação, validação de dados, controle, criação de controles, tais como caixa de combinação e etc., você tem que partir para a criação de um formulário associado a uma tabela. Então, no formulário, você tem uma interface gráfica na qual estão disponíveis muito mais recursos do que no modo folha de dados da tabela. Então, com o formulário, você também poderá inserir botões de comando,
poderá criar controles avançados que facilitam a digitação, a edição, a pesquisa de registros e ainda pode criar campos calculados. Então, todos esses recursos que não estão disponíveis diretamente nas tabelas, você pode trabalhar utilizando formulários. E com certeza este é um grande motivo para você trabalhar com formulários. Uma outra coisa, uma outra situação em que você pode trabalhar com formulários é para a criação e rotina de programação VBA para operações complexas, né? Conforme nós vamos mostrar ao longo do curso, os formulários e controles do Access, eles apresentam um rico modelo de eventos, aos quais você pode ser associado código de programação VBA. Com o uso da programação VBA, é possível solucionar problemas extremamente complexos. Por exemplo, você pode ter em um formulário de cadastro de clientes um campo chamado CNPJ ou CPF. Então vamos imaginar que você deseja implementar uma rotina que faz a validação do dígito verificador do CPF ou do CNPJ. Ou seja, se for digitado um CPF ou um CNPJ inválido, o Access ele deverá emitir uma mensagem e solicitar que você digite o CPF ou o CNPJ novamente. Nesse caso, você deve criar um procedimento de programação em VBA associado ao evento após atualizar do campo CPF ou do CNPJ. Ou seja, o usuário digita o CPF ou o CNPJ e pressiona Tab para ir para o próximo campo. Ao fazer isso, o evento após atualizar do campo CPF ou CNPJ, ele será disparado e o código associado ao evento, o evento após atualizar, ele vai ser executado. Se o CPF ou CNPJ for válido, o cursor ele será deslocado para o próximo campo para que o usuário continue a digitar as informações do cliente. Se o CPF ou CNPJ for inválido, será emitida uma mensagem de erro e aí o cursor volta para o campo CPF ou CNPJ para que o usuário digite novamente. Então, este é apenas um pequeno exemplo das pequenas maravilhas que podem ser feitas integrando os recursos de formulários, o modelo de evento de formulários, controles com a programação VBA. Então, nós vamos ver exemplos disso no decorrer do nosso curso. Então, criação de códigos e rotinas de programação VBA também é uma boa oportunidade para você trabalhar com formulários. Um outro momento que você pode trabalhar com formulários é para a criação de campos calculados. Então, conforme nós já falamos no curso de Access básicos, né, nós dissemos o seguinte, que uma das principais regras do modelo relacional de dados é nunca gravar nas tabelas campos calculados. Ou seja, um campo calculado é um campo cujo valor depende de 2 ou mais campos da mesma tabela ou de outras tabelas. Então, por exemplo, em uma tabela chamada de detalhes do pedido, você pode ter um campo chamado quantidade e ter um campo chamado preço unitário para cada registro da tabela. O campo subtotal do item é um campo que depende do campo quantidade e preço unitário, ou seja, este é um campo calculado. Logo, pelas regras do modelo relacional, não deve ser criado um campo chamado subtotal do item. Ao invés disso, esse campo ele deve ser calculado quando ele for necessário. Então, nós podemos criar campos calculados em consultas, conforme nós já vimos em aulas passadas, em formulários e também em relatórios. Ou seja, quando o valor do campo calculado for necessário, aí nós vamos criar um campo calculado e inserir uma expressão do cálculo correspondente. No exemplo do campo subtotal do item, a expressão seria, o campo calculado seria preço vezes a quantidade. Então, na frente a gente vai ver mais coisas. A próxima situação em que nós devemos utilizar o formulário é para a validação de dados. Um exemplo típico de validação de dados é uma rotina do dígito verificador do CPF ou CNPJ. A criação de rotinas de validação dos dados evita que sejam inseridos dados indesejados ou dados inválidos. Então, por exemplo, você pode definir que o valor máximo para um determinado campo seja 10.000.
Então, com o uso de formulários e dos eventos associados aos controles dos formulários, é possível criar uma rotina de validação que não aceite que sejam digitados valores maiores do que 10.000 no campo. Ok? Uma outra situação ainda em que nós podemos utilizar formulários é a integração com macros. Então, imagine um formulário de cadastro de cliente. Então, você gostaria de implementar a seguinte funcionalidade. Ao dar um clique duplo no nome do cliente, você quer que seja aberto um novo formulário com a lista de todos os pedidos feitos pelo cliente. Esse tipo de funcionalidade é facilmente implementado utilizando a integração entre macros e formulários, associado ao evento clicar duas vezes do controle do código do cliente. Então, no formulário de cliente, nós criamos uma macro que abre o formulário pedidos e filtra o formulário para exibir apenas os pedidos para o cliente atual. Então, veja que é bem simples nós trabalharmos com isso. Então, tudo isso, pessoal, que nós estamos falando aqui, você pode trabalhar utilizando formulários. É claro que você vai ter o conhecimento disso. E durante o nosso curso de formulários, você vai aprender a trabalhar pelo menos um exemplo de cada uma dessas coisas que nós estamos falando. Uma outra utilidade é a integração com consultas. Então, você pode fazer com que o valor de um ou mais campos de um formulário sejam utilizados como critérios de filtragem para uma consulta. Então, esse método ele vai facilitar a execução da consulta repetidas vezes com diferentes valores para um ou mais dos seus critérios de pesquisa. Então, você vai ver que é extremamente simples a criação de formulários integrados com consultas. Nós vamos também falar sobre isso no nosso curso de formulários. Uma outra situação em que você pode utilizar formulários é formulários que acessam dados de duas ou mais tabelas. Então, você pode usar o recurso de subformulários para criar formulários baseados em duas ou mais tabelas. Então, por exemplo, você pode ter as informações sobre o cabeçalho de cada pedido na tabela de pedido e as informações sobre os itens de cada pedido na tabela detalhes do pedido. Você pode montar um formulário onde a parte de cima sejam exibidas as informações do cabeçalho do pedido, a partir da tabela de pedidos, e na parte de baixo serão exibidas as informações sobre os itens do pedido a partir da tabela de detalhes do pedido. Então, sempre que você navegar para um pedido diferente, os dados sobre os itens do pedido são atualizados, ou seja, o formulário principal e o subformulário trabalham de maneira sincronizada. Então, estas são apenas os principais exemplos de situações onde o uso de formulários é de grande ajuda, sendo um recurso extremamente útil. Então, nós vamos agora começar a, de fato, trabalhar com formulários. Nós já falamos aqui algumas teorias, agora nós vamos começar a trabalhar com os formulários. E quero dizer para você que o limite para você avançar no conhecimento do Access, o limite que vai determinar é você, porque nós vamos dar para você as diretrizes, né, o que você pode fazer. Agora, para fazer, é você que vai trabalhar, ok? Então, não fique, vou usar a expressão, desculpa, bitolado a somente aquilo que a gente vai ensinar. É interessante que você procure outras fontes, que você estude a própria ajuda do Access, que você procure coisas na internet, que você procure sempre avançar. Porque nunca nenhum curso vai ensinar tudo para você. Aqui a gente vai procurar mostrar o que é possível fazer. E você, com certeza, vai encontrar novas funcionalidades que a gente não tratou nesse curso, beleza? Então, na próxima aula, então, nós vamos dar início ao nosso curso propriamente dito de formulário. Muito bem, espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula, de mais essa lição sobre banco de dados e Access. Conforme eu comentei com vocês lá no início, preparei uma oferta especial sobre esse livro aqui, que é de minha autoria, Aprenda com Júlio Batiste, Banco de Dados e Access 2010. Treinamento básico com exemplos práticos passo a passo. Esse livro tem toda essa parte que vocês estão vendo, desde a teoria sobre o modelo relacional de dados até a criação de banco de dados, tabelas, relacionamentos, consultas, formulários, relatórios e até uma introdução a macros e VBA. É um livro com 564 páginas, é de minha autoria e publicado pela editora Instituto Alfa.
É um livro perfeito para quem é iniciante, para quem nunca trabalhou com banco de dados, para quem nunca trabalhou com Access e não sabe por onde começar. No livro eu vou conduzindo você passo a passo a criar tabelas, criar banco de dados, criar os campos de cada tabela, configurar as propriedades de cada campo, depois inserir dados nas tabelas, importar dados, criar consultas, definir critérios. Depois nós vamos para a parte de formulários, depois relatórios e encerramos com uma introdução a macros e VBA. Neste endereço que eu coloco aqui em cima e também em parte de baixo da tela, eu preparei uma promoção bem especial para vocês na compra desse livro. O preço normal que vocês pagam nas livrarias e em outros sites é R$ 149. Eu preparei com exclusividade para quem acessa por esse endereço aqui, uma promoção por R$ 79,00 mais o frete. O frete você calcula na hora, você informa o teu CEP e o sistema vai te informar as opções de envio e o custo de cada opção e o prazo de cada opção. Além desse preço, com quase 50% de desconto, você vai receber, fazendo a compra através deste endereço aqui, um DVD com mais de 32 horas de videoaulas sobre Access. São videoaulas bem completas, bem passo a passo, e muitas das videoaulas dessa série de 100 videoaulas, a maioria delas, vão estar dentro deste DVD que você vai receber ao comprar esse livro aqui. É um livro perfeito, repito, para quem é iniciante no Access, e tenho certeza que você vai gostar muito e vai poder te ajudar muito. Além disso, esse pacote de bônus aqui, videoaulas de Access básico e prático, videoaula só sobre consultas, uma videoaula, a parte intermediária de consultas e formulários e relatórios, uma só sobre formulários e macros e uma com a parte avançada mais a introdução à programação VBA. São 32 horas e meia de videoaulas que pode ter certeza que vão ajudar muito no teu aprendizado. Embora elas sejam baseadas no Access 2007, elas se aplicam 100% ao Access 2010 e ao Access 2013, tranquilamente, sem nenhuma modificação. Além dessas 32 horas e meia de videoaula, você recebe também um pacote com 3.167 e-books de brindes, gravados também no DVD, e mais um pacote com 2.400 planilhas profissionais editáveis do Excel. Só o conteúdo do DVD de brinde vale bem mais do que você vai pagar pelo livro. Então criei essa oferta especial para você que me acompanha através dessas videoaulas aqui no canal no YouTube e também através do Facebook. Acessando através desse link aqui, você tem então essa opção de comprar com esse ótimo desconto e ainda ganhar esse DVD com todos esses brindes aqui. Fica aqui a minha oferta para você. Se você estiver interessado, é só clicar nesse endereço e fazer a compra do livro. Valeu? Obrigado por terem me acompanhado até aqui. A seguir eu vou apresentar um pouquinho mais para vocês do trabalho do colega Manuel Jailton, que é também criador junto comigo dessa série de videoaulas. Caso vocês tenham interesse em algum dos cursos dele, na sequência aqui eu vou apresentar um pouco mais, ok? Valeu! Conforme eu falei para vocês lá no início da videoaula, essa série de videoaulas foi criada, algumas eu criei diretamente, outras o colega Manuel Jailton, com quem eu tenho uma parceria há mais de 10 anos, eu revendo o conteúdo dele no meu site e forneço conteúdo meu escrito, formato de e-book, de livros, para ele criar videoaulas com base no conteúdo de minha autoria. Essa série de 100 videoaulas sobre Access e banco de dados, algumas foram criadas pelo colega Manuel Jailton e outras eu criei e outras nós em conjunto criamos. Então aqui eu apresento mais alguns trabalhos do colega Manuel Jailton, caso vocês tenham interesse, fica a dica e fica os links para mais informações. Essas formações mais novas que eu estou colocando nesse slide são formações que ele criou baseado num método de ensino que ele mesmo criou, chamado de método Ágora, que é um método que se propõe a ensinar você 10 vezes mais rápido, garante que você aprende 10 vezes mais rápido do que com os métodos tradicionais. Vale a pena conhecer, é um trabalho que eu recomendo. Aqui temos uma formação completa em PHP, onde mesmo quem não sabe nada de programação
começa desde o básico, desde a lógica de programação e vai evoluindo até a criação de sistemas completos, incluindo uma loja virtual completa e funcional, inclusive a parte de pagamentos, integração com PagSeguro e assim por diante. É uma formação completa com mais de 200 horas de videoaulas. Aqui nesse endereço vocês encontram todas as informações sobre a formação PHP. Tem uma formação em Java, que é a mesma proposta da formação PHP, só que ao invés de PHP, obviamente, usando a linguagem Java. Também é baseada no método Ágora, desenvolvido pelo colega Jailton, que se propõe onde você aprenda de 5 a 10 vezes mais rápido do que com os métodos tradicionais. Também pode ser feita por quem é completamente iniciante em programação. São 203 horas de videoaulas e fica aqui o endereço para mais informações. E por fim, se você é daqueles que vem brigando há anos com a matemática ou tem um filho, um conhecido, um sobrinho, alguém que está com dificuldades de matemática e precisa aprender e aprender de maneira rápida e consistente, fica aqui a indicação da formação completa em matemática, também baseada no método Ágora, e aqui o endereço para todas as informações sobre essa formação. Ao longo dos últimos 10 anos, aí nós já temos mais de 15 mil alunos formados em diferentes cursos de Delphi, de PHP, de Java, de Access, de Excel, de MySQL, de modelagem de dados e assim por diante. Tem um trabalho muito extenso e muito interessante do colega Manuel Jailton. Então, se você se interessa por algum desses assuntos, PHP ou Java ou matemática, fica aqui as dicas do trabalho do nosso colega Manuel Jailton. Valeu! Já conversei demais, já me estendi demais. Até a próxima lição.